Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre segmentação de imagens. Então antes da gente começar aí, deixe o like aí no vídeo, inscreva-se no canal e vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre segmentação de imagem. Bom, tem várias técnicas de segmentação de imagens que existem hoje em dia e a gente vai falar aqui sobre os mais simples, né? Então a segmentação baseada em limiar ou a segmentação baseada em threshold. Então, o threshold, ou a segmentação baseada em limiar, é uma das técnicas mais simples e mais fáceis de você realizar segmentações de imagens aí, é, tanto imagens de satélite como imagens comuns. Então, basicamente, a gente define um valor de pixel aí através da distribuição. Então, a gente olha a distribuição dos valores de pixels da imagem, define um valor e valores abaixo desse valor definido a gente considera como da classe 0 e valores acima como da classe 1. É claro que se a gente quiser dividir em mais classes, né, a gente teria que fazer como se fosse um if else ali, né, para verificar maior ou menor do que cada valor ali que a gente define como threshold, e aí gerar os intervalos de classificação. Mas aqui a gente vai focar só na divisão aqui com um valor só, né? Então a gente vai converter a imagem em um mapa binário, né? Então vamos começar com o threshold simples, onde novamente a gente escolhe um valor, né? Então a partir da distribuição aqui de valores de pixels da imagem, né? Então a gente vê aqui que existem praticamente duas distribuições, é uma imagem com uma distribuição bimodal, ou seja, tem dois valores, tem duas curvas de valores aí, duas normais de valores aqui, e a gente tem aqui duas modas, né, nessa distribuição, né, tem uma moda aqui com quantidade menor de valores e uma moda com quantidade maior de valores aqui nessa distribuição. Então a gente chama de distribuição bimodal, que tem dois picos aqui, e a ideia é dividir aqui esses picos aqui no vale aqui entre eles, né? Então, como essa é uma distribuição padrão, a gente vê aqui que tem duas classes possíveis de valores aqui, né? Então tem a classe aqui com essa distribuição aqui, tem a classe aqui com essa outra distribuição. E na divisão, o lugar onde a gente quer dividir seria mais ou menos no meio, né? E a divisão mais simples que a gente pode fazer é considerando aqui um valor, como por exemplo aqui entre 50 e 100, né, que está o vale entre os dois picos, né, que seria o valor de mais ou menos 50, 60, 70 ou 70. Entre 60 e 70, né, a gente escolhe um certo valor ali e a gente divide aqui, gerando aqui valores abaixo de 60 seria da classe 0 e acima da classe 1. E aí, é claro, a gente tem divisões multi-threshold ou com threshold variável, né? Mas a gente não vai entrar nesse caso, a gente vai trabalhar com o caso. No nosso curso de Geovisão, a gente tem técnicas de multi-threshold, de global threshold e de threshold variável, né? A gente tem algum capítulo que fala especificamente sobre isso. Caso a gente não queira ter que analisar a distribuição dos valores de pixel da imagem, escolher um valor, existem alguns métodos automáticos, e um deles é o método de Otsu. Então, o método de Otsu, ou a binarização de Otsu, é uma técnica de segmentação de imagens por linearização, né, ou threshold, e ela foi proposta em 1979 aí, e a partir da escala de cinza ali, ela tenta encontrar também esse valor aí, esse melhor valor aí, onde ele divide ali essas distribuições bimodais, né? Então a ideia central aí do método de Otsu é encontrar automaticamente o valor limiar ótimo que minimiza a variância entre a classe dos pixels da imagem. Então, como a gente tem duas classes ali, tenta encontrar o valor que minimiza a variância entre essas duas classes. Então, a partir dos dois picos da imagem, como a gente viu aqui, ele também tenta encontrar aqui no vale aqui, né, qual que é o valor que minimiza que a variância entre essas duas classes possíveis aqui que ele vai gerar também. Então vamos fazer um exemplo prático aqui que a gente vai segmentar uma imagem de drone. Então o link de acesso para a imagem está aqui, só você fazer o download para o seu drive. E aí eu vou começar instalando aqui a biblioteca rasteiro e a biblioteca ArtPy, né? Essas bibliotecas vão ser necessárias. Vou conectar com o meu drive, vou instalar, vou importar as bibliotecas que vão ser utilizadas também aqui, né?
Depois vou setar o caminho da minha imagem, então esse é o caminho da minha imagem lá no Drive. Se você baixou lá, modifica aqui o caminho, né, para sua imagem. E vou fazer um plot da imagem, então essa imagem aqui é uma imagem de NDVI. Então, quando a gente trabalha aí com a linearização, a gente trabalha em cima de mais de uma única banda só, né? Por quê? Porque a gente tem que desfazer o histograma da imagem a partir de uma única banda. E nada melhor do que trabalhar com uma imagem NDVI, né? Que você tem uma banda, e essa banda traz bastante informação sobre vegetação. Como no nosso caso aqui é segmentar vegetação de não vegetação, essa técnica é muito, muito útil aí, né? Então analisa a distribuição da imagem e gera aí qual que é a divisão. Um pouco mais sobre essa imagem é que ela tem umas bordas aqui em vermelho, né, que são valores de no data, né? E aí quando a gente abre ela, essa imagem aqui, né, a primeira coisa que a gente vai ler a imagem, né, que é uma variável NDVI para ler os dados brutos da imagem, e vai também salvar o profile para depois salvar essa imagem no arquivo classificada, né, no arquivo TIFF. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é converter esse valor de no data aqui. Ele está como zero, né? Se a gente abrir a imagem no QGIS e ver aqui qual o valor de pixel, né? Ou mesmo plotar aqui a NDVI, a gente vai ver que essas bordas da imagem tem valor zero. E como o NDVI ele vai de -1 a +1, né? Esse valor zero ele pode atrapalhar ali na hora de plotar a distribuição de imagem. Então a gente vai jogar esse valor de zero, vai converter para ele para -99, e aí vai continuar com o valor com os outros valores que estão presentes na imagem. Então, fazendo isso, a gente tira o valor de no data de 0 para -99. E agora, para eu obter a distribuição da imagem, eu preciso não considerar esses valores de -99, -999, né? Então, eu vou fazer aqui, vou desconsiderar esses valores de -999. E agora sim eu tenho só os valores válidos da minha distribuição. E agora eu posso plotar ela aqui com um histograma, né, com um bins de 256, ou seja, vai dividir em 256 pedaços aqui. E aí criamos uma distribuição aqui dos valores de pixels de intensidade da minha imagem. Então o que a gente pode ver aqui? A gente vê que varia de -1 a 1, quase chegando no 1 aqui, né? E a maior faixa de valores está entre a maior quantidade de valores está entre 0.25 e 0.75, 0.80 aqui mais ou menos. Lógico, porque essa imagem tem a maior parte dela como vegetação. Então, a maior parte da imagem está como vegetação. E tem uma pequena parte aqui que está como não vegetação, né? Com um valor aqui abaixo de 0.20, né? Mais ou menos entre 0.20 e 0.5, menos 0.5, né? Então esse é o valor da classe que seria de não vegetação, né? Quando a gente escolhe um NDVI. E aqui eu vou utilizar o limiar de 0.3. Então a gente vai definir aqui como 0.3, ou seja, um pouquinho aqui, né? No gráfico, como limiar para separação entre vegetação e não vegetação. Então aqui a gente está começando com um limiar fixo, né? Depois a gente aplica o método de outros. Aqui aplicamos aqui esse limiar com a função do OpenCV, e aí a gente transformou a imagem NDV como uma imagem binária, né? Agora a gente só tem dois valores possíveis no resultado aqui, né? O threshold image, que é o resultado. E se a gente olhar aqui, essa threshold image ela tem o mesmo tamanho da imagem original, só que ela tem valores entre 0 e 1. 0 e 1. Valores de 0 ou 1, né? E aí a gente pode plotar aqui com um mapa de cor de azul, que a gente vai ver aqui que em azul seria a imagem, a vegetação, e em branco seria a não vegetação. Então essa foi a primeira etapa, né, para a gente plotar ali, a gente dividir aqui em vegetação e não vegetação. E agora a gente pode utilizar aqui o método de outros, que ele vai calcular esse valor automaticamente. Do SKImage que a gente porta o filtro de outros, o limite de outros, né? E aqui vou aplicar o limite de outros aos valores válidos, né? Então vai encontrar qual que é esse valor. Então encontramos aqui o threshold. E depois a imagem binária aqui de outros é a imagem NDVI que é maior que o valor de threshold. Ele vai transformar em 1 e os menores valores vai transformar em 0. Então com isso a gente já encontrou o threshold, que é 0.31. Então foi mais ou menos parecido com o que a gente selecionou ali, né? E aí a gente pode plotar aqui a distribuição com o valor encontrado aqui, né? Então encontramos aqui 0.31. E aí a gente pode aqui
dar um update no perfil lá da imagem que a gente salvou, né? Ou seja, quantidade de bandas, o tipo de dados. E podemos salvar essa imagem como uma imagem binária, né? Um arquivo binário aqui, uma imagem TIFF binária com dois valores possíveis, de 0 e 1, onde 0 é não vegetação e 1 é vegetação. Então, a partir de uma imagem NDVI, a gente consegue criar uma imagem binária aí de máscara de vegetação. E para a gente automatizar isso, a gente utilizou o threshold de outros. Então, bem útil aí para você automatizar criação de máscaras de vegetação sem precisar colocar valores fixos. Né? Só que tem que tomar cuidado que esse método só trabalha quando a gente tem duas distribuições bem delimitadas. Né? Então aqui, mesmo aqui que a gente tem uma distribuição bem delimitada, a outra não, né? Então essa imagem tem muito mais vegetação do que não vegetação. Você tem que tomar um pouco de cuidado que ela pode às vezes variar bastante. Né? Então seria o ideal se tivesse duas mesmas distribuições, bastante valores de não vegetação e bastante valores de vegetação também. Ser equilibrado assim os valores e como nessa imagem aqui ela tende muito mais para vegetação, então a tendência da linha aqui do limite de outros é ficar muito mais próximo aqui da distribuição da vegetação. Então esses são os cuidados que a gente tem que tomar. Esse limite de outros depende muito da distribuição e se você quiser colocar manualmente também você consegue, né? Colocando um limiar manual por gerando a imagem. Então existem outras técnicas também, a gente vai passando aí durante esse tempo aí que a gente vai fazendo os vídeos, né? E qualquer dica de uma nova tipo de segmentação que vocês querem ver, pode deixar aí nos comentários. Qualquer dúvida também deixa aqui no comentário. E até o próximo vídeo. Valeu!